Minha vida mudou completamente no instante em que decidi enfrentar o príncipe. Uma decisão que parecia certa no momento se transformou na maior tragédia que eu poderia imaginar. O que começou como um ato de coragem se tornou o catalisador de uma série de eventos que selaria meu destino para sempre. Esta é a história de como uma única palavra pode destruir não apenas sua própria vida, mas as vidas de todos aqueles que você ama. Se você gosta de histórias reais que mostram como uma única decisão pode mudar tudo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas narrativas. Essas são histórias que você não vai encontrar em outro lugar. Era uma manhã gelada de inverno quando tudo começou, o tipo de manhã em que o vapor da respiração forma pequenas nuvens no ar e o chão está coberto por uma fina camada de gelo que estala sob os pés. Eu trabalhava no palácio há 3 anos, sempre mantendo minha posição discreta, sempre seguindo as regras que meu pai havia me ensinado desde criança. Mantenha a cabeça baixa, faça seu trabalho, e você sempre terá um lugar aqui, ele costumava dizer. Essas palavras ecoavam em minha mente todos os dias enquanto eu limpava os corredores de mármore, servia os banquetes e cuidava dos jardins reais. O palácio era um lugar majestoso, com torres que se erguiam em direção ao céu e salões decorados com os mais finos tecidos e obras de arte. Mas por baixo de toda essa beleza havia uma atmosfera de medo constante. O príncipe Eldrick era conhecido por sua crueldade e imprevisibilidade. Histórias de suas punições severas circulavam entre os servos em sussurros cuidadosos, sempre com olhares nervosos para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Naquele dia fatídico, algo havia mudado no ar. Havia uma tensão palpável que eu não conseguia explicar, como se uma tempestade se aproximasse. O príncipe estava sendo injusto com uma das criadas mais jovens, uma garota chamada Helena que mal completará 15 anos. Ela era pequena para sua idade, com cabelos castanhos que sempre mantinha amarrados em uma trança simples e olhos grandes que revelavam uma inocência que não combinava com a dureza do mundo em que vivíamos. Helena havia derramado vinho tinto na mesa durante o banquete da noite anterior, um acidente simples que qualquer pessoa poderia cometer. A garrafa havia escorregado de suas mãos trêmulas quando ela tentava servir um dos convidados nobres, espalhando líquido escuro sobre a toalha de linho branco importada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e eu vi o terror em seus olhos quando ela percebeu o que havia acontecido. O príncipe havia ficado furioso, não apenas pelo acidente em si, mas pela vergonha que ele sentia ter passado diante de seus convidados. Para ele, aquilo não era apenas um erro, mas um desrespeito deliberado à sua autoridade e status. Ele decidiu que ela deveria ser punida publicamente como exemplo para todos os outros servos. A punição seria severa, 50 chibatadas na praça principal, diante de todos os habitantes da cidade. Era uma demonstração de poder, uma forma cruel de mostrar que mesmo os menores erros não seriam tolerados em sua presença. Eu sabia que aquela garota não sobreviveria a tal castigo. Helena era frágil, vinha de uma família camponesa extremamente pobre que havia vendido seu trabalho ao palácio em troca de comida para seus irmãos menores. Ela já estava debilitada pela falta de alimentação adequada e pelo trabalho exaustivo que realizava desde o amanhecer até o anoitecer. Durante toda a minha vida, eu havia sido ensinado a obedecer sem questionar. Minha família sempre me disse que nossa posição era servir, não julgar. Meu pai havia trabalhado no palácio antes de mim, assim como meu avô antes dele. Era uma tradição de lealdade que passava de geração em geração. Nós não somos ninguém para questionar aqueles que nasceram para governar, minha mãe sempre dizia enquanto remendava nossas roupas simples à luz de velas. Mas naquele momento, olhando para o rosto aterrorizado de Helena, eu não conseguia mais ficar em silêncio. Havia algo dentro de mim que gritava que aquilo estava errado, que eu não poderia simplesmente assistir àquela injustiça sendo cometida. Era como se uma voz interior estivesse me chamando para agir, mesmo sabendo que as consequências poderiam ser desastrosas. Helena havia se tornado como uma irmã mais nova para mim durante os meses em que trabalhamos juntos. Ela me lembrava de minha própria irmã, Isabelle, que tinha apenas 12 anos e ainda brincava com bonecas de palha em nosso pequeno quarto nos aposentos dos servos. A ideia de ver Helena ser brutalmente espancada até a morte me enchia de uma raiva e uma tristeza que eu nunca havia sentido antes. Foi quando tomei a decisão que mudaria tudo para sempre. Durante a manhã seguinte,
o príncipe estava no salão principal conversando com seus conselheiros sobre os detalhes da punição pública. Eles discutiam trivialidades como o horário mais adequado para atrair uma multidão maior e se deveriam ou não permitir que as crianças assistissem como parte de sua educação moral. Aproximei-me do grupo, sentindo minhas pernas tremendo como folhas ao vento. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. O suor frio escorria por minhas costas apesar do frio do inverno. Mesmo assim, respirei fundo e ergui minha voz. Vossa Alteza, peço humildemente que reconsidere esta punição. A garota Helena é apenas uma criança e o erro foi claramente sem intenção maliciosa. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Era como se o próprio tempo tivesse parado. Todos no salão, guardas, conselheiros, outros servos, pararam o que estavam fazendo e se viraram para me olhar com uma mistura de choque absoluto e terror puro. Alguns dos conselheiros mais próximos recuaram instintivamente, como se minha simples presença pudesse contaminá-los com minha insubordinação imperdoável. O príncipe Eldrick virou-se lentamente em minha direção, seus olhos cinzentos brilhando com uma fúria que eu nunca havia visto antes em toda a minha vida. Era o tipo de olhar que prometia não apenas punição, mas destruição completa. Seu rosto estava vermelho de raiva e suas mãos estavam cerradas em punhos tão apertados que seus nós dos dedos ficaram brancos. Como você ousa questionar minha decisão? Ele perguntou, sua voz baixa mas carregada de um veneno mortal que fez meu sangue gelar nas veias. Você, um simples servo miserável, acha que pode me dizer o que é certo ou errado? Você acha que sua opinião insignificante tem algum valor diante de minha autoridade real? Eu sabia que havia cruzado uma linha que jamais deveria ter cruzado, uma linha que separava os servos dos nobres há séculos. Mas olhando nos olhos aterrorizados de Helena, que estava sendo segurada por 2 guardas no canto do salão, eu não podia voltar atrás. Não quando a vida daquela criança inocente estava literalmente em minhas mãos. Não quando eu sabia que poderia ser a única pessoa disposta a falar por ela. Vossa Alteza, respondi, tentando manter minha voz firme apesar do medo que me consumia por dentro como um fogo descontrolado, eu apenas sugiro respeitosamente que talvez uma punição menor seria mais adequada para um erro tão pequeno. Helena poderia servir ao palácio por um período adicional sem receber qualquer pagamento, ou realizar tarefas extras de limpeza. Ela poderia aprender com seu erro sem que sua jovem vida seja colocada em risco desnecessário. O que aconteceu a seguir foi além de qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado em meus piores pesadelos. O príncipe não apenas rejeitou minha sugestão com desprezo, mas sua fúria se multiplicou exponencialmente. Ele começou a gritar, sua voz ecoando pelas paredes de pedra do salão como o rugido de um animal selvagem. Ele declarou que eu havia cometido o crime mais grave possível, desafiar publicamente a autoridade real. Mas minha punição seria diferente de qualquer coisa que ele já havia ordenado antes. Seria mais cruel, mais duradoura e mais devastadora. Ele declarou que eu seria banido do reino para sempre, condenado a vagar pela terra como um pária sem nome. Mas isso não era tudo. Antes de meu exílio, eu seria forçado a presenciar a execução de toda a minha família como exemplo do que acontece com aqueles que ousam desafiar a autoridade divina dos reis. A notícia se espalhou pelo palácio como um incêndio descontrolado. Em questão de poucas horas, soldados armados foram enviados para prender toda a minha família. Minha mãe Margarete, que estava cozinhando nossa modesta refeição da manhã, foi arrastada de nossa pequena cozinha com seus cabelos grisalhos desarrumados e lágrimas streaming down her face. Meu pai Thomas, que estava trabalhando nos estábulos, foi capturado enquanto escovava os cavalos, suas mãos ainda sujas de feno e esterco. Minha irmã mais nova, a doce Isabelle, foi arrancada de sua cama onde estava se recuperando de uma febre. Ela chorava por mim, gritando meu nome enquanto era carregada pelos corredores frios do palácio. O som de sua voz desesperada ecoava pelas paredes de pedra, criando um eco fantasmagórico que me perseguiria pelo resto de minha vida. Eu tentei negociar desesperadamente, caindo de joelhos diante do príncipe implorando por suas vidas. Ofereci minha própria vida em troca das deles, prometi servir como escravo pelo resto de meus dias, ofereci qualquer coisa que pudesse ter algum valor. Mas o príncipe estava completamente determinado a fazer um exemplo que nunca seria esquecido por nenhum servo em seu reino.
Você queria ser um herói, ele disse com um sorriso cruel que gelou meu sangue. Então agora você pode assistir às consequências de seu heroísmo patético. Cada gota de sangue derramada será responsabilidade sua, cada grito de dor será causado por sua arrogância insuportável. Durante 3 dias e 3 noites intermináveis, eu permaneci em uma cela úmida e fria nas masmorras do palácio, ouvindo os gritos de desespero e dor de minha família vindos das celas vizinhas. As paredes de pedra eram grossas, mas não suficientemente grossas para abafar completamente os sons de seu sofrimento. Minha mãe chorava constantemente, chamando meu nome e perguntando por que eu havia feito aquilo. Meu pai, sempre o mais forte de nós, tentava consolá-la com palavras sussurradas que mal conseguia ouvir. Mas era a voz de Isabelle que mais me destroçava. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, apenas sabia que estava com medo e queria ir para casa. Ela cantava baixinho as canções de ninar que nossa mãe havia ensinado a ela, tentando se consolar na escuridão fria de sua prisão. A inocência em sua voz contrastava violentamente com a brutalidade de nossa situação. A garota Helena, que eu havia tentado tão desesperadamente proteger, também foi levada para as masmorras. O príncipe havia decidido que ambas as punições seriam cumpridas, demonstrando que desafiá-lo resultava em consequências ainda piores do que a injustiça original. Helena foi colocada em uma cela próxima à minha, e durante as noites eu podia ouvir suas orações silenciosas, pedindo a Deus que protegesse sua família que estava passando fome em sua aldeia distante. Durante esses 3 dias de pesadelo, eu tive tempo mais do que suficiente para refletir sobre minha decisão e suas consequências devastadoras. Cada momento era uma tortura, não apenas física devido às condições horríveis da prisão, mas principalmente psicológica. A culpa era como um peso esmagador em meu peito, tornando cada respiração difícil e dolorosa. Na manhã do 4º dia, que amanheceu com um céu nublado e ameaçador, fui arrastado de minha cela e forçado a assistir à execução de toda a minha família. A praça principal da cidade estava lotada de pessoas, algumas curiosas, outras claramente forçadas a comparecer como parte do espetáculo público que o príncipe havia organizado. Foi erguido um cadafalso no centro da praça, uma estrutura de madeira escura que se destacava sinistramente contra o céu cinzento. O príncipe estava presente, sentado em uma cadeira ornamentada em uma plataforma elevada, observando os procedimentos com satisfação visível. Ele queria ter certeza de que eu visse cada momento daquele horror, cada detalhe da destruição que minha heroicidade havia causado. Cada momento daquele dia ficou gravado em minha memória com uma clareza dolorosa e permanente que nenhum tempo conseguiria apagar. O som metálico do machado cortando o ar matinal, os gritos e lamentações da multidão, o cheiro de sangue que gradualmente impregnava a praça inteira. Eu queria desesperadamente fechar os olhos, me esconder da realidade brutal do que estava acontecendo, mas os guardas me forçavam a assistir, cumprindo as ordens específicas do príncipe. Minha mãe foi a primeira. Ela me olhou uma última vez antes de colocar a cabeça no cepo, seus olhos cheios de uma tristeza infinita mas também de um amor incondicional que me partiu o coração. Suas últimas palavras foram de perdão, dizendo que ela entendia por que eu havia feito o que fiz, mesmo que não concordasse com isso. O machado caiu com um som terrível que ecoou pela praça silenciosa. Meu pai foi o próximo. Ele era um homem forte e orgulhoso que havia trabalhado toda a sua vida com as mãos. Mesmo diante da morte, ele manteve sua dignidade, olhando diretamente para meus olhos e assentindo uma única vez, como se estivesse me dando sua aprovação final ou talvez seu perdão. Suas últimas palavras foram para que eu vivesse com honra, mesmo após tudo o que havia acontecido. Isabelle foi a última, e sua execução quase me enlouqueceu completamente. Ela estava confusa e aterrorizada, chorando por nossa mãe e não entendendo por que ela não respondia. Os executores tiveram que forçá-la ao cepo enquanto ela gritava meu nome, pedindo para que eu a salvasse como um irmão mais velho deveria fazer. Suas últimas palavras foram "Eu te amo" direcionadas a mim, palavras que ecoariam em minha mente todos os dias pelo resto de minha vida. Helena foi executada logo após minha família, tornando minha tentativa de salvá-la não apenas inútil, mas tragicamente contraproducente. O príncipe havia decidido que ela também seria punida, alegando que havia corrompido um servo leal com sua incompetência. Ela morreu com a mesma inocência com que havia vivido, sussurrando orações e pedindo perdão por um crime que nunca havia cometido intencionalmente.
Depois desse massacre horrível, fui banido do reino com apenas as roupas ensanguentadas que vestia. Não podia levar pertences pessoais, dinheiro ou sequer comida para a jornada que me esperava. O príncipe queria que eu sofresse cada momento de minha existência dali em diante, carregando eternamente o peso esmagador da culpa pela morte daqueles que eu mais amava. Ele conseguiu seu objetivo completamente. Durante anos intermináveis, eu vaguei de cidade em cidade, de reino em reino, sempre evitando guardas reais, sempre olhando nervosamente por cima do ombro com medo de ser reconhecido. Dormi em estábulos quando tinha sorte, ao relento quando não tinha. Comi restos de comida quando conseguia encontrar, passei dias sem comer quando não conseguia. A fome e o frio eram constantes, mas nada se comparava à dor emocional que carregava. A culpa me consumia de uma forma que eu nunca imaginei ser humanamente possível. Era como um câncer emocional que crescia dentro de mim todos os dias, tornando-se mais forte e mais doloroso com o passar do tempo. Cada noite eu revivia aquele momento fatídico no salão do palácio, me perguntando obsessivamente se eu deveria ter ficado calado, se deveria ter encontrado outra forma de ajudar Helena, se deveria ter sido mais esperto e calculista em minha abordagem. Mas não importava quantas vezes eu repensasse a situação em minha mente atormentada, não importava quantos cenários alternativos eu imaginasse, o resultado sempre parecia tragicamente inevitável. O príncipe Aldrich era conhecido em todos os reinos vizinhos por sua crueldade desmedida e sua sede insaciável de poder, e eu deveria ter sabido que desafiá-lo publicamente resultaria em tragédia não apenas para mim, mas para todos aqueles que eu amava. Durante meu exílio solitário, conheci muitos outros que haviam sofrido nas mãos cruéis do príncipe Aldrich. Havia famílias inteiras que haviam sido destroçadas por suas decisões caprichosas, comerciantes que haviam perdido tudo por não conseguirem pagar impostos impossíveis, jovens soldados que haviam sido executados por covardia, quando na verdade estavam apenas tentando preservar vidas inocentes. Descobri que minha história, embora particularmente brutal, não era única na sua essência. Muitas famílias haviam sido destruídas por sua sede insaciável de poder e controle absoluto sobre seus súditos. Mas essa descoberta não diminuía nem um pouco minha dor ou minha culpa esmagadora. Se alguma coisa, apenas me fazia questionar ainda mais intensamente porque eu havia pensado ingenuamente que poderia fazer alguma diferença real. Conheci um comerciante idoso chamado Marcos cujo filho havia sido executado por desrespeito quando questionou um imposto que havia aumentado 5 vezes em um único mês. Conheci uma mulher chamada Sara cuja filha havia sido levada para o palácio como serva pessoal e nunca mais havia sido vista. Suas histórias eram diferentes da minha nos detalhes, mas todas compartilhavam o mesmo tema central: o príncipe destruía vidas por prazer e poder. Anos se passaram lentamente antes que eu conseguisse encontrar qualquer tipo de paz interior, mesmo que temporária e frágil. Eventualmente, me estabeleci em uma pequena vila perdida nas montanhas distantes, muito longe da influência direta do reino de Aldrich. A vila era povoada principalmente por outros exilados e fugitivos, pessoas que haviam perdido tudo e procuravam um lugar para recomeçar suas vidas destroçadas. Adotei um nome falso, David, o nome de um santo que minha mãe costumava mencionar em suas orações, e comecei uma nova vida, sempre carregando o peso devastador de minha decisão e suas consequências permanentes. Trabalhei como lenhador, cortando árvores nas florestas circundantes, usando o trabalho físico exaustivo como uma forma de tentar esquecer, mesmo que temporariamente, a dor que carregava. Aprendi a viver com a dor constante, mas nunca aprendi a perdoar a mim mesmo completamente. Cada manhã eu acordava com o peso da culpa, cada noite eu adormecia com as últimas palavras de minha família ecoando em minha mente. Os pesadelos eram constantes e vividos, sempre me forçando a reviver aquele dia terrível na praça pública. O príncipe Aldrich eventualmente morreu, muitos anos depois, segundo rumores que chegaram até nossa vila isolada. Diziam que havia morrido de uma doença que o fez definhar lentamente, sofrendo dores terríveis até seus últimos dias. Alguns dos refugiados na vila celebraram a notícia, vendo nisso uma forma de justiça divina. Mas para mim, sua morte não trouxe o alívio ou a satisfação que eu esperava secretamente. Minha família continuava morta, minha vida continuava irremediavelmente destruída, e eu continuava carregando a responsabilidade total por tudo o que havia acontecido naquele dia fatídico.
A morte de Aldrich foi apenas mais um lembrete doloroso de que justiça e vingança são conceitos muito diferentes, e que às vezes não há redenção possível para nossas escolhas, não importa quão bem-intencionadas elas possam ter sido originalmente. Durante as longas noites de inverno na montanha, quando o vento uivava através das árvores como vozes fantasmagóricas, eu frequentemente me perguntava sobre alternativas que poderia ter escolhido. E se eu tivesse tentado subornar os guardas para deixar Helena escapar? E se eu tivesse tentado falar com o príncipe em particular, longe dos olhos e ouvidos de sua corte? E se eu tivesse simplesmente aceito a injustiça e tentado consolá-la depois? Mas todas essas especulações eram inúteis e apenas aumentavam minha tortura mental. A realidade era que eu havia feito uma escolha baseada em meus princípios morais, uma escolha que parecia certa no momento, e essa escolha havia resultado na morte de 5 pessoas inocentes. Não havia como voltar atrás, não havia como desfazer o que havia sido feito. Hoje, décadas depois daquele dia terrível, eu ainda me pergunto se fiz a escolha moralmente correta. Parte de mim, a parte que ainda acredita em justiça e dignidade humana, continua acreditando que era meu dever moral tentar proteger Helena, que ficar calado e permitir sua execução teria sido uma forma covarde de cumplicidade com a injustiça. Como posso olhar no espelho sabendo que poderia ter tentado salvar uma vida inocente e escolhi não fazer nada? Mas outra parte de mim, a parte que chora pela perda devastadora de minha família todas as noites há décadas, me diz repetidamente que meu orgulho pessoal e minha arrogância moral custaram 5 vidas preciosas que eram infinitamente mais importantes do que minha consciência limpa. Essa parte me sussurra constantemente que eu deveria ter sido mais sábio, mais calculista, mais cuidadoso com as consequências potenciais de minhas ações. A verdade brutal e inescapável é que nunca saberemos o que teria acontecido se eu tivesse escolhido um caminho diferente naquele momento crucial. Talvez Helena tivesse morrido de qualquer forma sob as chicotadas brutais na praça pública. Talvez eu pudesse ter encontrado uma maneira mais sutil e inteligente de ajudá-la, uma forma que não expusesse minha família ao perigo mortal. Ou talvez, apenas talvez, minha família ainda estivesse viva hoje se eu tivesse aprendido a escolher minhas batalhas com mais sabedoria e menos paixão. O que eu posso dizer com absoluta certeza, baseado em minha experiência dolorosa, é que uma única decisão tomada em um momento de paixão moral intensa pode mudar permanentemente o curso de múltiplas vidas para sempre. Às vezes a coragem que pensamos estar demonstrando heroicamente é na verdade apenas imprudência perigosa disfarçada de nobreza, e o preço terrível de nossas ações aparentemente nobres pode acabar sendo pago com o sangue daqueles que mais amamos no mundo. Meu confronto fatal com o príncipe Aldrich me ensinou de forma brutal que o mundo nem sempre recompensa aqueles que fazem o que acreditam sinceramente ser certo, e que às vezes o silêncio, por mais moralmente doloroso que possa ser para nossa consciência, pode ser a escolha mais sábia quando vidas inocentes estão em jogo. Essa é uma lição que carrego gravada em minha alma até hoje, uma lição cruel escrita para sempre com o sangue de minha própria família. As cicatrizes dessa experiência nunca cicatrizaram completamente, e provavelmente nunca cicatrizarão. Elas são um lembrete constante de que nossas ações, não importa quão bem-intencionadas, têm consequências que se estendem muito além de nós mesmos, atingindo aqueles que amamos de formas que nunca poderíamos prever ou imaginar em nossos piores pesadelos.